Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço hoje para o casal Duarte, o casal missionário aí, Elder Duarte e Sister Duarte. Eles escreveram aqui no canal dizendo: Bom dia, querido amigo e irmão. Vinde e vede, estamos aqui vendo maravilhas e milagres em nossas vidas e na das outras pessoas. Muito obrigado e até amanhã. Forte abraço aí para o casal missionário e também um forte abraço aqui para o Walter Nextel Master, ele escreveu aqui: Abraço, irmão Vanderlei. Muito obrigado por compartilhar o estudo das Escrituras conosco. Até amanhã. Então, até amanhã. Compromisso de amanhã estarmos novamente aqui estudando as Escrituras juntos. Vamos lá para a mensagem que eu vou compartilhar com vocês hoje. Está aqui em João capítulo 1, o versículo 16, 17 e o 18. Só 3 versículos aqui hoje. Bom, eu vou ler o versículo e já vou explicando. Aqui em João 1, versículo 16, diz assim: Todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Bom, João havia explicado que Jesus Cristo ele cresceu de graça em graça, pouco a pouco, tá bom? Ele não nasceu já recebendo toda a sua plenitude, mas ao longo da sua vida ele foi recebendo graça por graça, tá bom? E aí, aqui esse versículo, ele está falando não de Jesus Cristo, mas de nós, e que nós vamos receber a plenitude de Jesus Cristo. Olha só, todos nós recebemos também da sua plenitude, da plenitude de Cristo, né? Para ser como ele é. E aqui diz, e graça por graça, ou seja, por meio da expiação de Jesus Cristo, pouco a pouco nós podemos progredir, né? E vamos receber da plenitude de quem? De Cristo, tá bom? Então eu gostei desse versículo para compartilhar. O versículo que me chamou muita atenção aqui é o versículo 17, tá bom? Não sei se alguém tinha dúvida sobre esse versículo, mas esse versículo diz assim, ó: porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, né? Como que vamos explicar esse versículo aqui, né? Porque a lei foi dada por Moisés, né? Nós conhecemos a lei de Moisés. E a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, o que é a lei, né? A lei é os mandamentos, né? Inclusive, se nós infringimos a lei, nós não podemos habitar com Deus. Nada impuro pode habitar com Deus. A lei exige isso. Essa terra que vai se tornar um lar celeste, né? Vai ser celestializada, nada impuro vai poder estar em cima dela, tá bom? Então, existe uma lei para quem vai viver sobre essa terra, tá bom? E é as leis que governam esse mundo. E aí o que acontece? Se nós infringimos a lei, nós não podemos viver nesse mundo aqui, nessa terra, né? Quando ela for celestializada. Mas aqui não está falando dessa lei. Ele está falando a lei de Moisés. Ele está falando, veja, observe bem, ele diz assim, ó: porque a lei foi dada por Moisés. Então, qual lei que foi dada por Moisés? Foi a lei do sacrifício, né? E a lei do holocausto, né? Que, por exemplo, você quebrou a lei, quebrou os mandamentos, né? Aliás, todos nós quebramos os mandamentos e as leis de Deus, tá bom? A única pessoa que viveu nessa terra e não pecou nenhuma vez foi Jesus Cristo, o único. Todas as outras pessoas pecaram. Então, necessariamente, Cristo ele nem precisava de batismo, porque o batismo é para a remissão de pecados, e Cristo ele não tinha pecado, mas nós temos pecado. Então, Deus ele enviou uma lei por meio de Moisés, e essa lei era a lei de rituais e sacrifícios, né, de cerimonial e sacrifícios, ou seja, as pessoas tinham pecado, elas iam até o altar do Senhor, entregava ali ao sacerdote, tá bom? E o sacerdote ia fazer um sacrifício a favor daquela pessoa. Ou seja, ao invés de você morrer por causa que você quebrou os mandamentos, quem morria em seu lugar era o animal, né? O animal era colocado sobre o altar ali e ele era sacrificado. O sangue do animal era derramado, né? Mas a sentença era para nós. Então, inclusive no dia do Yom Kippur, né? Eles colocam a mão sobre a cabeça ali do gado, né? E transfere o pecado do pecador para o gado que vai ser morto ali, tá bom? Então, simbolicamente, a lei de Moisés seria isso, transferir os nossos pecados para outro, né? Para o animal ali, tá bom? Então, essa é a lei aqui de Moisés mencionada. Então, observe aqui, né? Ele disse o seguinte:
porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, a lei foi dada por Moisés, mas matar um animal em nosso lugar não tira os nossos pecados, porque o animal, ele não paga pelos nossos pecados, tá bom? Então, dessa maneira aqui, quando diz que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, é que está falando que por meio de Jesus Cristo é que nossos pecados são salvos. Então, quando ele fala que a lei veio por meio de Moisés, né? Então, essa lei nós devemos entender que é uma lei no sentido de... Qual foi a palavra que eu usei aqui? Uma teoria, né? Teoricamente, os pecados eram passados ali para o animal, tá bom? Então, era um simbolismo, tá bom? De que Cristo iria e se sacrificaria por nós. Agora sim, Jesus Cristo, esse sacrifício, sim, é a prática, tá bom? Então, vamos dizer assim, a lei de Moisés foi uma teoria e a lei e o sacrifício de Jesus Cristo foi a prática, o ato dele se sacrificar por nós, pelos nossos pecados, tá bom? Então tem a teoria e tem a prática. Lembrai-vos, né, que Jesus Cristo, ele mesmo disse que ele não veio derrubar a lei e os profetas, mas veio cumprir a lei. Então tudo que estava na lei de Moisés, todos os sacrifícios, holocaustos que foram feitos, se cumpre em Jesus Cristo, porque ele se sacrificou por nós, um sacrifício eterno, tá bom? Que duraria eternamente. Então era esse sacrifício. Então o versículo ele está explicando isso, tá bom? Então quando diz aqui, né, vou ler de novo o versículo. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então embora as pessoas cumprissem a lei de Moisés, também elas seriam salvas por meio de Jesus Cristo. Não existia graça na época de Moisés? Existia. Era perdoada as pessoas com a fé no que iria acontecer, tá bom? Que era o sacrifício expiatório de Jesus Cristo. O último versículo aqui é o versículo 18. Diz assim, ó: Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, ele o revelou. Bom, esse versículo aqui, eu queria compartilhar outras coisas aqui, né? Aqui está falando que ninguém pode ver ao Pai, né? Ou seja, Deus nunca foi visto por ninguém, né? O Filho unigênito que está no seio do Pai, ele o revelou. Esse versículo aqui, 18, Joseph Smith, ele retraduziu esse versículo aqui, tá bom? Vamos ver como ficou na retradução de Joseph Smith aqui. Diz assim, ó: E ninguém jamais viu a Deus, sem que ele desse testemunho do Filho. Porque, a não ser que seja por intermédio dele, nenhum homem pode ser salvo. Então aqui mostra que o Pai Celestial, quando ele aparece, é para dar testemunho de Jesus Cristo. Então, Joseph Smith, ele restaura aqui essa escritura para dar uma ênfase melhor aqui no que ela está dizendo. Não quer dizer que ninguém viu a Deus, né? Mas significa que aquele que viu a Deus, o próprio Deus, é para dar testemunho do seu Filho, tá bom? Então é esse o sentido aqui do versículo. Tem outras escrituras e também na tradição judaica falando, né, que a pessoa não pode ver Deus na carne. Nós podemos encontrar isso lá em Êxodo 33, 20, em Deuteronômio 4, 12. E aí nós temos que concordar, ninguém pode ver, nenhum homem pode ver Deus, né, na carne, porque o nosso corpo ele não aguenta a glória de Deus. Nós não aguentaríamos a glória de Deus. Então, para solucionar isso, o que deve ser feito, né, para alguém ver Deus, né? Bom, primeiro a gente deve falar que deve haver uma mudança no corpo da pessoa para ela poder suportar a glória de Deus. Bom, eu peguei aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, né? O apóstolo Paulo falando aqui, ele diz assim, ó: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Sei que Deus, mas Deus o sabe. Ele foi arrebatado ao terceiro céu. Bom, aqui falando que Paulo, né, ele está falando dele mesmo, né, quando ele fala aqui, conheço um homem, né, que há 14 anos, né, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Então também é possível a pessoa ver a Deus fora do corpo, né, ou seja, em espírito também. E também temos a escritura em Atos, né, em Atos 7, quando Estevão, ele está para ser apedrejado, e ele ergue os olhos ao céu e ele vê Jesus Cristo e o Pai Celestial, né? Jesus Cristo estava
ao lado direito ali, né, do Pai Celestial. Então ele consegue visualizar, ele mesmo menciona isso. Então isso foi uma visão, tá bom? Ele teve essa visão ali e ele pôde ver. Outra coisa que eu queria compartilhar, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 40, diz assim, ó. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória do celeste e outra a glória dos terrestres. Então o nosso corpo na ressurreição, ele vai receber uma glória de acordo com os convênios que nós vivemos, dos mandamentos que nós guardamos. Então se você guardou os mandamentos e vai receber o reino celestial, você vai ressuscitar com um reino, com um corpo celestial. Então, se a pessoa vai receber a glória terrestrial, vai então ressuscitar com um corpo que suporte a glória terrestrial. Então é isso que Paulo está falando aqui, que existe corpos celestiais e corpos terrestriais, são corpos diferentes. Então um corpo celestial ele aguenta viver na presença de Deus. Outra coisa aqui é que se alguém ver Deus, né, na carne, o que acontece? Tem que haver uma mudança nessa carne. E essa mudança não precisa ser uma ressurreição para um corpo celestial. Apenas a pessoa pode ser transladada, transformada o corpo dela naquele momento para que ela possa aguentar a presença de Deus. Bom, então espero que ficou bem clara aí essa escritura, dizendo, né, que não é que ninguém pode ver a Deus, tá bom? Mas a pessoa pode, mas não na carne, não com os olhos naturais, né? Tem que haver uma transformação na pessoa primeiro, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.